Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Quero propor uma discussão. Como que tem sido a experiência de ir ao cinema? Como que você se propõe a assistir um filme? Como que é você se preparar pra ir pra um lugar, ficar 2 horas, 2 horas e meia dentro de uma sala escura, assistindo um filme e viajar nessa aventura que vai começar? Você já pensou sobre isso? Já se propôs a pensar em você como espectador? Porque na semana passada eu fui ao cinema, tive uma experiência super desagradável, que eu fui assistir o filme do Scorsese. O filme tem 3 horas e meia, o filme do Scorsese, é um filme maravilhoso, que eu nem vou falar sobre ele aqui. Filmaço, cinema assim, com C maiúsculo. Tinha já começado o filme fazia meia hora e chegou um grupo de pessoas atrasado. E tudo bem, porque quem perdeu meia hora de filme foram essas pessoas. Eu não vejo problema nenhum chegar atrasado, desde que você chegue com descrição, né? Assim, você não precisa avisar todo mundo que você chegou atrasado. Esse pessoal, além de chegar atrasado no cinema, não parava de conversar, levou um saquinho plástico daquele de supermercado cheio de guloseimas dentro, e durante as 3 horas eles ficaram mexendo naquele saquinho, e abria saquinho, e fechava saquinho, e guardava saquinho, e conversava. As pessoas ali ao redor começaram a se sentir incomodadas e pediram silêncio, mas eu acho que eles estavam tão envolvidos no próprio universo deles que eles nem perceberam que era com eles. E quando terminou a sessão, eu não fui falar com eles, porque, sei lá, eu achei que era melhor não falar diretamente pra eles, mas eu falei bem alto pro meu companheiro, pra eles ouvirem. Pô, esse pessoal chega atrasado, ainda fica incomodando as pessoas em volta, abrindo o saquinho, conversando. E uma das meninas escutou, ficou espantadíssima com a minha fala, como se pensasse assim: nossa, mas o que tá acontecendo? Por que você está sendo tão grosseira comigo, sendo que eu tava aqui assistindo, curtindo meu filme numa boa? E esse que é o problema, porque as pessoas, elas pensam muito nelas individualmente, elas não pensam no coletivo. E ir ao cinema é uma experiência coletiva, é uma experiência em grupo. Não existe a possibilidade de não ser. Tanto é que existem até estudos que, se você vai assistir um filme de comédia, por exemplo, no cinema, a possibilidade de você dar gargalhadas quando você está com um grupo coletivamente é muito maior do que se você assistir esse mesmo filme sozinho na sua casa. A sua experiência é totalmente afetada quando você está com várias outras pessoas juntas. Só que o seu comportamento dentro de uma sala de cinema não pode ser o mesmo comportamento de quando você está sozinho na sua casa vendo um streaming, que você pode conversar se você quiser, que você pode pausar, ir ao banheiro, abrir saquinhos, comer guloseimas. Se você quer ter esse tipo de experiência e não está disposto a viver uma outra possibilidade, que é essa experiência coletiva e mágica que eu tô falando, então você não deve ir ao cinema. Só que eu não quero falar pra você não vá ao cinema. Eu gostaria de propor aqui uma outra coisa. Eu gostaria de propor que você fosse sim ao cinema, mas repensasse a forma como você assiste um filme. E não só um filme, mas como você aprecia qualquer outra obra de arte que é uma experiência coletiva. Um filme, uma peça de teatro, uma exposição de artes. Uma outra experiência que eu tive recentemente também, que foi super desagradável, eu fui no lançamento de um livro essa semana, da queridíssima Natália Borges Polesso. Tinha umas pessoas atrás de mim que não paravam de falar. Eu tenho certeza que elas foram lá pelo mesmo motivo que eu, porque elas queriam muito assistir a autora falando sobre o livro dela, só que elas não conseguiam parar de falar. Eu não sei como que elas tiveram a experiência, porque eu não conseguia só ouvir a Natália, eu ficava ouvindo a Natália e mais umas meninas falando atrás de mim, e elas abriam o celular e faziam stories e isso e aquilo. Eu falava assim, gente, como pode, né? Uma falta de respeito assim, que a pessoa nem percebe que tá tendo essa falta de respeito, na verdade. Não é como se eu dissesse, elas estão fazendo de propósito, elas são do mal. Não é esse o ponto. Eu acho que o ponto é que as pessoas nem percebem, porque aquela menina me olhou assim, nossa, mas eu tava incomodando, eu não percebi. A minha proposta é a gente refletir de verdade como que a gente vive essas experiências coletivas, que eu acho que isso foi se modificando ao longo dos anos. Sim, a gente vive uma nova era de experiência em relação a tudo, mas a gente não previa o quanto que a tecnologia ia afetar a nossa vida. E como que a gente se adequa a esses tempos? Eu não tenho uma resposta também. O que eu sei é que tudo isso que a gente tá vivendo tá afetando o nosso cérebro, a nossa saciedade em relação às coisas, né? Que cada vez mais a gente precisa de mais e mais e mais estímulos pra ficar feliz. Não é à toa que a gente recorre a essas coisas que a gente fica rolando
o celular indefinidamente. Não é à toa que a gente não consegue ir ao cinema sem fazer um story, sem conversar, sem comer, sem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que não dá pra gente viver tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, não tô falando que isso é uma regra. Não quero parecer impositiva nem arrogante com essa minha fala. Aqui no meu íntimo eu tenho uma sensação de que se você não conseguir ficar focado em ouvir uma história, eu acho que é um passo assim pra você praticamente morrer por dentro, sabe? Porque o que alimenta a nossa vida é escutar histórias, perceber experiências de mundo completamente diferentes das nossas. E ir ao cinema é isso, você experimentar uma vida que não tem nada a ver com a sua. Doar 2 horas, 3 horas que você tem da sua vida, de ficar ali, sabe? Prestando atenção numa coisa que uma outra pessoa criou. Sabe? Isso é uma experiência tão única. Uma pessoa criou uma obra de 3 horas e doou de presente pra gente poder contemplar. Pode parecer até meio piegas, romântico isso que eu tô falando, mas puxa vida. Uma pessoa doou 3 horas de um filme pra você experimentar e você simplesmente jogou o seu dinheiro no lixo, porque isso é jogar dinheiro no lixo, né? Porque você pagou pra ir ao cinema e não aproveitou. E como se não bastasse, você não aproveitou nem o seu dinheiro e não deixou nem as outras pessoas aproveitarem, né? Porque você, quando tá vivendo um momento de coletividade, o que um faz afeta o todo, né? Igual jogar uma pedrinha dentro de um aquário. Todo o aquário vai reverberar. Eu acho que, para além, inclusive, dessa coisa da questão do cinema, a gente tem que abrir os nossos olhares. Sabe, visão panorâmica? A gente tem que estar muito atento ao mundo e prestar atenção em todos os detalhes. Porque se você ficar muito olhando só pra você, você não vai perceber que você pisou no pé de alguém, que você deu uma cotovelada numa outra pessoa. Você perde a noção quando você fica só aqui, ó, com aquele negócio do cavalo, sabe? Que ele perde a visão panorâmica. Uma das qualidades mais maravilhosas dos nossos sentidos é essa visão panorâmica, da gente estar atento a tudo. Queria saber como tem sido a experiência de vocês de ir ao cinema. Eu sei que tem gente que nem vai ao cinema, né? Por vários motivos. Tem gente que não tem cinema na sua cidade, o que é uma grande tristeza. Eu sei que tem gente que já desistiu de ir ao cinema por conta de experiências negativas. Eu sei que tem gente que acha o cinema caríssimo, e realmente é caro, e não pode ir por questões financeiras. Eu gostaria de saber como tem sido, para além do cinema, as suas experiências que são coletivas. Tem sido agradáveis? Tem sido desesperador? Dá um pouco de fobia social, de ficar pensando em encontrar outras pessoas porque não foi agradável em algum momento, e aí você parou de participar dessas coisas. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por estarem aqui sempre compartilhando ideias maravilhosas comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!